Bom, pessoal, essa aula aqui a gente vai estar falando um pouco sobre IFVG. A aula anterior a gente falou sobre Fair Value Gaps, hoje a gente vai estar falando sobre IFVG. O IFVG, o que seria? A gente teria 3 velas, por exemplo, e quando a gente tem um ponto de reversão dentro dessas regiões, a gente tem o IFVG, ele seria mais ou menos desse ponto. A maioria das vezes, quando a gente vai operar um Fair Value Gap, por exemplo, a gente aguarda um movimento como as aulas anteriores a gente explica, o mercado vir capturar essa liquidez e puxar. Correto? Então, a gente tem esse movimento aqui. O IFVG, como que seria? Seria o inverso dessa movimentação. Seria o mercado romper, fazer um falso movimento de continuidade e romper essa região aqui. Então, ele se torna um Inversal Fair Value Gap. Seria uma movimentação desse porte e entre essas barras, a gente tem esse desbalanço. E a gente teria um mercado forçando esse movimento de IFVG. Então, o mercado, quando vem, ele está balançando, ele toca na região e sobe um pouquinho e vem. Ele dá aquela... Ele não chega nem a cutucar esse pavio aqui. Ele chega até assim, ó, ele só dá um toquinho aqui, rejeita e despenca. E aí ele deixa esse paviozinho aqui. E aí ele faz esse desbalanço de preço. E o mercado forma uma tendência de baixo. Então, ele vem, faz a movimentação, faz o movimento. Dentro desse preço aqui, o mercado faz essa captura e despenca, invertendo o fluxo de mercado e dessa inversão desse fluxo. Então, a gente agora tem o FVG e o Fair Value Gap invertido. Eu vou pegar alguns exemplos para vocês e depois nas próximas aulas vocês vão ter Power of Three, abertura de mercado, volume profile, entre outras coisas. Então, a gente vai refinar. Então, a gente começa pelos Fair Value Gaps. Eu acredito que o Order Block não precisa ter aulas de Order Block nesse módulo, até porque a professora Clênia, na outra aula lá do módulo 6, ela foi feita. A gente só pode passar um refresh ali para dar continuidade. A gente pode dar um refresh ali e continuar de boa. Bom, então, o Inversal Fair Value Gap, ele se consiste em o mercado fazer fundo maior, e quando ele perde esse movimento, você repara bem que aqui a gente tem um Fair Value Gap, o mercado ameaça armar esse fundo maior, e quando ele ameaça fazer esse fundo maior e não consegue ganhar continuidade, ele perde esse movimento. Então, ele não consegue fazer o fundo, e ele faz essa inversão desse fluxo. Aí você repara bem que nessa barra de força que a gente tem aqui, ele até tenta segurar nesse order block menor, pequenininho, mas o mercado ele não consegue, então, ele provavelmente chegou numa região de topo menor, ou ele num time frame de 5 minutos, por exemplo, ele veio capturar alguma FVG aqui em cima, né? Ou vem capturar ali uma Fibonacci, ou no 2 minutos ali a gente tem ali algum bloco de ordem segurando ele. Então, o IFVG, ele seria o inverso deste movimento. E a gente sempre vai estar pegando o IFVG em regiões de extremidades ali, tem vários aqui na tela que a gente vai olhar e vai destrinchar, tá? Então, repara bem que esse Fair Value Gap que vos fala, perde esse movimento, e agora, como ele rompeu, ele se torna um IFVG. Como que a gente executa um IFVG? 2 formas. Uma forma mais arrojada é você entrar mesmo no rompimento dele, ok? Ou você pode aguardar um reteste nessa região. O mercado vem, toca e despenca. Aqui a gente tem uma região de FVG, mas ele perdendo também e abrindo abaixo desse desbalanço, provavelmente ele consiga prosseguir numa tendência de baixo. Olha, não busca a tendência de baixo, ele volta. Aqui a gente tem um fininho de alta e aqui a gente tem um IFVG. Repara que ele vem tocar nesse IFVG e o mercado vem pro acelero. Vamos ver se ele vem ou se ele vai subir. Bom, o mercado começa a subir um pouco e perde a região. Então, repara bem que agora, essa região aqui seria uma região invertida. A gente procuraria um time mais longo para estar trabalhando. Mas mesmo assim, você repara que ele começa a perder. Então, da mesma forma que a gente tem um IFVG, nesse ponto aqui de cima a gente tem um refino aqui embaixo. O mercado perde esse refino, ele não consegue subir e romper o IFVG, um IFVG de reteste, aqui sim, seria o nosso famoso IFVG. Dentro desse IFVG, quando ele rompe, e pessoas que não conseguem pegar o rompimento primário, aguardar o reteste, como eu explico para vocês na aula ao vivo, e o mercado cai. Então ele despenca, então agora ele é um inverso, e uma bela de uma barra de força, né? Uma bela de uma barra de força, e aqui dentro, a gente tem mais um IFVG. Como eu não decorei o gráfico, vamos ver se ele vai confluir e continuar essa movimentação. Até porque a gente tem um Fair Value Gap mais embaixo aqui, então esse mercado pode rejeitar um pouco, mas aqui ele pode armar um topo menor nesse IFVG e o mercado acelerar. Devido a essa barra de força muito grande, esse mercado ele pode acelerar um pouco. Veja aqui, vamos lá, né? Dá play. Olha, tá vendo aqui, galera? Então, a gente tem um IFVG aqui em cima e um IFVG validado aqui. Aqui não seria compra nesse IFVG. No 2 minutos, a gente não tem um IFVG. Na verdade, a gente tem um aqui embaixo, olha só. E ele perde, sim, esse IFVG aqui embaixo, pode ver. Que esse Fair Value Gap agora ele é um invertido. Como também ali embaixo ele fez a mesma coisa. E a gente tem também nos 5 minutos. Vamos ver se nos 5 minutos aparece alguma coisinha pra gente, galera. Olha só. Maravilhoso aqui em cima, hein?
Ó, um IFVG nessa região. Se você não consegue pegar o movimento brusco, você repara que a gente tem um IFVG bem nessa região aqui. Então, se o mercado faz essa movimentação de IFVG no time de 1, de 5 que seja, você repare que aqui a gente tem uma inversão aqui. Tá vendo? Ele abre a barra de cima. Então, você trabalharia numa venda após o rompimento do FVG. Esse FVG não é mais comprador, sim vendedor. E o mercado pega a sua ordem e despenca. Maravilha. E a gente consegue ver também mais aqui atrás a mesma movimentação, só que em um movimento de alta, por exemplo. Repare bem que da mesma forma que o mercado sobe, ele volta. E onde a gente tem um IFVG nesses pontos aqui, que a gente pode detectar, capturar essas regiões de IFVG. Tá? O invertido. Seria nesse ponto aqui. Ó, vamos ver no minuto que você consegue filtrar bem. A gente consegue encontrar esse IFVG em alguns dos lugares aqui. Aqui a gente tem quebra de estrutura no minuto, a gente tem que ter um IFVG pequeno aqui, tá vendo aqui, galera? Ó, aqui é um refinado, né? No caso seria o refino do IFVG. Mas a gente tem o IFVG aqui, ó. Repara que nesse espaçamento dessas barras, a gente tem o reteste do 1 minuto aqui, ó. Então, ele rompe esse refino, que seria um Fair Value Gap, e agora ele é um IFVG. Então, da mesma forma que a gente aguardava um fininho de continuidade de baixo, quando essa barra rompe, agora a gente tem uma região compradora nesse Inversal Fair Value Gap refinadíssimo, que a gente tem nesse ponto. E o mercado ele só toca no IFVG e bate para cima e vem. Ah, mas a gente tem o mais em cima melhor para a gente trabalhar num ponto de Power of Tree, às vezes, que seria um Power of Tree, vocês vão ver nas próximas aulas, mas seria nada mais nada menos para AMD. Enfim, a gente vai ter o refino da mentoria toda nesse módulo. Então, a gente tem aqui, então, um IFVG também. Só que aqui a gente tem que aguardar o rompimento dele e entrar fora. Então, entrando fora desse rompimento de IFVG, a gente teria comprado nessa região aqui. Porque aqui ele inverte o fluxo. O 2 minutos a gente consegue ver ele um pouco maior, tá? Então, a gente consegue trabalhar também, galera, tanto no 2 aqui no pequenininho do refinado, como esse um pouco maior. Também a gente consegue trabalhar nesse IFVG aqui, certo? Ele deixa um Fair Value Gap logo atrás também. Então, não estranhe se esse mercado, por mais que ele rompa esse IFVG, ele tem que fazer um reteste ou se ele vai reto mesmo. Olha só, ele faz um reteste, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Repara bem que quando ele forma esse IFVG invertido, ele forma um reteste. Então, o mercado subiu, aguarda a próxima barra vir testar. O stop tem que ficar um pouco mais longo, porque é difícil você refinar um IFVG, mas aqui em cima, olha só, quando ele rompe, repara que ele vai romper e vai testar a saída, ó. Essa próxima barra aqui, tá vendo aqui, galera? Olha só. Ele rompe. Se você aguarda o fechamento da barra, espera um reteste, porque aqui a gente tem um IFVG nesse ponto. O stop ele pode ficar atrás dele, tá? Não tem muito que ser feito. Então, a gente tem o IFVG. Quando a gente tem um IFVG nesse ponto, a gente aguarda o mercado vir retestar essa rebarba aqui. Então, a gente deixou a ordem apregoada, ele pega a rebarba aqui do IFVG e o mercado rompe a estrutura fazendo um boss. Pode ver que ele vem e quebra essa estrutura aqui, dando uma operação de compra nesse ponto. Posso defender e posso segurar? Poder até pode. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem um Fair Value Gap bem pequeno aqui, então provavelmente ele possa vir testar também. Ou pode ser que ele venha romper reto e só venha testar o IFVG e ganhar força. Veja aí, tá vendo? Além da gente ter um IFVG nessa região, a gente tem um refino. Ah, João, mas eu não comprei no FVG, eu não comprei no refino porque eu fiquei com medo. Então você pode apagar tudo e ver que a gente tem mais um Inversal aqui dando mais uma chance para vocês. Primeiro ponto, como eu ensinei para vocês, CISD, quebra de estrutura. A gente vai ter uma aula de refino de CISD, mas se vocês olharem o módulo 6, vocês vão ver que isso aqui é um CISD. O corpo fechou acima do outro corpo, então a gente tem um CISD, que seria uma quebra de estrutura. Então quando esse mercado forma esse IFVG nessa região aqui, a gente tem um Fair Value Gap. Se o mercado viesse trabalhar continuando, seria um FVG. Como esse mercado vem, testa esse FVG aqui da mínima, esse fininho que a gente viu na aula anterior, a gente tem que ficar um pouco esperto, porque se ele romper para cima, a gente pode trabalhar numa provável compra fora do FVG. Então a gente tem a nossa confluência do FVG mais embaixo com o IFVG. Então esse mercado ele pode romper e vir retestar esse FVG e o mercado acelerar para cima ou entrar seco no FVG, né? Olha só, o IFVG rompeu e bimba para cima. Veja que ele faz esse FVG e quebra a estrutura. Da mesma forma que ele faz essas movimentações aí de queda, de alta e etc. Agora, a gente vai olhar IFVG, como ele funciona na prática, em outros tempos gráficos. Por exemplo, veja só. A gente tem aqui, galera, um Fair Value Gap refinado. A gente tem um FVG aqui, certo? Repara que a gente tem um refino aqui, um fininho nessa região. Aqui seria um FVG. Se esse mercado volta, essa aula aqui eu estou dando mais um refino de FVG com FVG. Olha só. Veja bem. O mercado rompe esse refino. Ele faz esse desbalanço, esse inversão. No 2 minutos tem alguma coisa? Vamos ver aqui, time. No minuto, perdão. No minuto a gente tem ele até um pouco maior. Ou não, né? Olha só, bem aqui embaixo. Maravilha. Volta para trás. A gente tem aqui um Fair Value Gap no minuto. Ele faz um toquezinho aqui. Se esse mercado rompe esse Fair Value Gap, agora ele é um Inversal Fair Value Gap. Porque ele fecha o corpo acima e faz um pullback nele. Então, aonde vocês comprariam? Na saída do IFVG. O stop atrás da barra anterior sempre? Ou no IFVG é perigoso, sabe? Eu gosto de deixar o stop atrás da barra.
Por quê? Porque se esse mercado balança um pouquinho, ele puxa e vem. Trabalhando no 5, a gente tem um IFVG maior aqui também, que seria esse aqui. Então, nos 5 minutos, a gente tem um FVG também, nesse ponto, porém menos refinado que o outro. E esse mercado, ele sente, ele trabalha nesse Fair Value Gap. Você repara que essa vela ele faz uma sentida, mas quando ele rompe esse FVG, agora a gente tem a próxima barra ganhando força. Então, a nossa compra fica no rompimento da long. E nesse movimento aqui. Então, a próxima barra o mercado vem rompendo. Se a gente traz por 1 minuto, a gente tem um rompimento também, porque o 1 minuto ele conflui com o 5, e a gente tem a continuidade do FVG aí. Correto? Volta, volta. Opa. Volta, volta, volta. Show. Então a gente teria o IFVG nesse ponto. O mercado faz esse movimento aqui, ó. Rompe, retesta. Você percebe que aqui, no rompimento, na abertura da barra, você tem uma oportunidade de comprar aqui também, como você pode executar mercado. Gosta do reteste? Não tem problema. Tomou no FVG, olha só. E o mercado vem e paga lindamente seus 2-1 risco-retorno. Isso aqui é um IFVG. Isso aqui também, para quem não pega o primeiro, o segundo também é um IFVG. Essa barra de força abriu no rompimento desse Fair Value Gap. Então, o mercado rejeita fazer um topo menor nesse FVG. Aqui ele é um FVG. Se ele cai aqui, a gente sabe que é queda. Correto? Agora, se ele rejeita e a próxima barra força acima, agora não é mais um IFVG, ele é um FVG. E se você reparar bem, a gente tem um reteste aqui no IFVG com FVG, e aqui fora é a mesma parada. Então, a gente compraria fora desse FVG, porque agora ele se chama Inversal Fair Value Gap. Então, a gente tem um mercado trabalhando no reteste. Testou, bateu, foi. Maravilha. Comprou, o mercado anda. E ele vai embora. Opa, perdão, galera. Foi muito rápido. Rompeu aqui, ó. Bateu é pimba. Rompeu fora, bateu pimba. Desculpa. Não consegui cancelar a tempo aqui. Então, você repara que aqui a gente tinha um stop de 23 pontos. De 23 pontos para um alvo de 41 pontos. 2-1 praticamente. No IFVG quase. Após isso aí, o mercado ele tende a voltar um golinho. Então, a gente sabe que ele tende a voltar um golinho. Olha só. 2-1. Stop de 2 pontos, alvo de 50. Vamos ver a próxima. Aqui em cima a gente tem um também. Se a gente vir mais para trás aqui, a gente vai achar bastante, galera. Olha só. Mesma parada, pessoal. O mercado formou esse FVG aqui. Ó. A gente tem esse FVG, que ele pode formar um fundo maior, como a gente sabe. Mas se essa barra aqui romper, esse FVG ele vai se tornar o inverso, como a gente vem ensinando vocês. Rompeu, abriu fora, venda. Fora do FVG. Stopzinhos podem ficar tanto atrás da barra atual, como atrás do movimento, aqui de trás, tá bom? Ele tocou, entrou para dentro, saiu do FVG, é venda. Veja bem que ele paga essa venda. O mercado volta e faz o mesmo movimento no segundo ponto. Aonde que fica? Tem um primeiro FVG que ele pega o take ultra rápido, então a gente teria uma movimentação aí de aproximadamente 3-1 para mais nesse alvo, como a gente tem aqui esse ponto aqui. E aqui que fica o pulo do gato. Não consegui vender nesse FVG aqui em cima, a gente deu de baixo. E a gente trabalharia vendido atrás. Aí sim você pode deixar, como é uma barra de força muito grande, a gente tem um ali atrás, você pode deixar atrás da penúltima barra ou atrás da última barra. O mercado vem, retesta. Quando ele vier romper, galera, quando ele vier testar, galera, ó, trade view, hein? Olha aqui. Rompeu, retestou, stop atrás da última barra. O mercado toca, vem e despenca. Fair Value Gap não dá continuidade, como a gente ensina vocês. Não tem continuidade de alta nesse movimento, o varejo tenta comprar, mas a gente aguarda o fechamento. Nunca vai como emocionado apregoando a ordem no Fair Value Gap, porque se ele vem para romper e a segunda abre fora, é só esperar o momento final da vingança. Que ele vem, tira a galera e pá. Entende? E você pode ver que ele vai testar de novo e vai cair, galera, olha só. Veja bem. Top. Maravilha. Aqui embaixo a gente tem até uma continuidade dele também, tá? Olha só. Por incrível que pareça, é tudo do mesmo tamanho esses IFVG. Que milagre, que coisa bizarra, né? Então, esse Fair Value Gap nessa região foi compra, mas quando ele rompe... E por sinal aqui, galera, olhando, né? Olhando aqui, a gente falando de fininho, na outra aula anterior, que ele deu um FVG pequenininho também, né? Uma bela de uma compra aqui também, né? Aqui foi uma puta de uma comprona aqui. Se a gente for trabalhar no SMC mesmo, né? E o cara quiser trabalhar comprado aqui embaixo no Fair Value Gap, com o stop atrás do último fundo aqui, ó, fica maravilhoso, né? 50% do FVG, com alvo pelo menos, sei lá, no 2-1, tá bom? 3-1, né? Que seja. Acho que 3-1 ele não pagaria, mas 2-1 sim, ó. Top. Bonito, né? E a gente tem agora esse FVG formado. Abriu a barra fora, galera, a mesma coisa. Essa barra grande tá fora. Então a gente vai fazer o quê? Short. Na hora que ele romper, o stop aqui atrás da barra. Eu deixaria assim, mais ou menos, ó. Retestou, saiu do FVG, é bala. Pimba. Take. Entendeu? Aqui aí sim ele já começa a inverter o fluxo novamente. Então, Fair Value Gap em rompimento, inverso ao Fair Value Gap em movimento de venda. E a gente vai dar uma destrinchada nesse gráfico aqui agora e procurar mais sessões, né? Mais movimentações de inversal. Nossa, esse aqui ficou muito bonito, galera. Olha só isso aqui. Ó. Na verdade, isso aqui foi um Power of Three que foi ao vivo na sala, né?
Se liga nisso aqui, galera. Depois a gente vai falar sobre acumulação com IFVG. Olha só, a gente tem uma acumulação na região, sweep de liquidez, como a gente ensina, limpeza da máxima, sobre suporte e resistência, aula de order blocks, que a gente tem, inversa ao fair value gap bem nessa região aqui, galera, ó. É só bater vendidinho e sair pro abraço. Tanto no minuto, acho que 2 também, não, 2 minutos também não, mas 1 minuto ele faz bem esse movimento. Onde que a gente venderia, galera? Acumulação, manipulação, IFVG, distribuição. Longos para cima, Nova York para baixo, horário aqui das 10h30, maravilhoso. Então agora, esse ponto aqui desse mercado, depois vocês vão aprender sobre isso, tá? Aqui sim seria um IFVG. Por que bater no seco, galera? É um movimento, se aqui ele fez um boss, ele pode voltar. Aí a gente tem que olhar um pouco mais atrás do movimento, né, galera? E ver que aqui a gente tem a topo. Então a gente não vai comprar numa região de topo. A gente vai trabalhar vendedor. Eu amo operar IFVG. Como que fica o stop no FVG? Mesma parada. Stop atrás da FVG, movimento bruto de quebra de estrutura, a gente trabalha dessa maneira aqui. Rompeu o FVG, é bala. Não tem conversa, galera. Não tem mimimi, não tem chororô. Fez um IFVG bem feito, execute, execute e execute. E FVGs são ótimos para poder pegar reversão. Por exemplo, olha aqui. FVG, pullback, beleza. Aqui a gente teve um FVG aqui, né, galera? A gente teve uma quebra de estrutura aqui com FVG, lembra? Olha aqui. Esse FVG sendo rompido agora, ele vai se tornar um IFVG. Então a gente vai trabalhar numa compra, nesse ponto, com o stop atrás e o alvo acima. E o mercado faz o movimento de alta dele, pega o IFVG e bimba. Uau! Então aqui a gente teria o FVG, que agora ele é um IFVG. O IFVG é um dos operacionais mais seguros e é um dos meus preferidos para poder trabalhar com reversão. Mesma coisa aqui em cima, pessoal. A gente tem esse Fair Value Gap, correto? E agora ele rompe e vai se tornar um IFVG. Um FVG, então, o FVG ele poderia ser um movimento de alta aqui, mas se esse mercado perde, próxima barra abre fora, fechou a barra fora, a gente vai olhar posições vendidas, stop atrás do topo anterior da barra, e o mercado vem e acelera para uma venda. Trade de scalp, que seja, e o mercado paga a gente. Maravilha. Vamos para o próximo aqui. Mesma parada, né? Mesma situação. Região de topo. Mercado segura na região. Aqui a gente tinha um Fair Value Gap. Rompimento, boss, quebra de estrutura, tudo mais. Tudo bonito. Tudo para continuar. Mas aí a gente tem o que aqui nessa região, pessoal? Um FVG. Nesse ponto. Então a gente, quando é um Fair Value Gap, não um IFVG, vou apagar aqui para vocês entenderem. Quando não é um FVG de continuidade, um fininho, ele perde esse movimento de não continuar mais, embora a gente tenha uma quebra de estrutura, e você fala assim para mim até, mas você disse para mim que ele quebrou a estrutura, ele vai concluir. Mas agora o mercado ele falha na máxima. Então a gente tem uma limpeza aqui atrás e o mercado... Opa, passou reto, galera. Pode arrumar. Então a gente tem a vela fechando atrás. Então, aqui a gente não tem mais um movimento de alta. Então a gente vai trabalhar com vendas nessa posição aqui. Com stop atrás do topo, ou da barra, ou atrás do FVG. E ele vem, retesta a região e pau, cai. Maravilha. E se você reparar bem, a gente tem um FVG aqui também, que ele dá uma segunda oportunidade para quem não vendeu uma vez lá em cima, de trabalhar vendido. Mas aí é perigoso tomar uma retração na fuça e ele voltar a subir. Correto? Entenderam o contexto? Então a gente tem esse conceito aí. E para mim é um dos mais tops, assim, que eu mais gosto de operar. Principalmente se tratando de reversão, cara. Mesma coisa aqui, olha aqui, região de máxima. A gente tem aqui um sweep desse topo. O mercado já começa a falhar. O Fair Value Gap está montado aqui. O mercado não consegue vencer o Fair Value Gap e ele vai agora se tornar um IFVG e despenca. Então, movimentos falsos, o mercado cai mais. E aí vocês vão praticando e detectando os IFVGs da vida aí, que são vários, vários vão aqui em cima. Um invertido aqui também, galera, olha só. A gente tem um FVG aqui nessa região. O mercado vai continuar subindo. Perde o FVG. Agora ele é um IFVG. O mercado trabalhou fora, baseado em contexto de topo, venda atrás do IFVG e o mercado vem, perde a região e despenca. A gente consegue passar horas e horas do dia aqui, tanto na compra, tanto na venda. Olha aqui também a mesma parada. Só que agora é o contexto comprador. A gente tem aqui o mercado armando esse Fair Value Gap. Aqui a gente tem mais um também, mas aqui eu acredito que está muito obrigado. Eu prefiro trabalhar no de cima porque eu preciso de uma quebra de estrutura para confirmar literalmente essa reversão. Um CISD, algo do gênero. Olha, quebra a estrutura, a gente já tem uma confirmação. A gente poderia colocar o IFVG aqui para segurar? Poderia, mas como a gente teve a quebra de estrutura, a gente tem um CISD nesse movimento, nesse ponto, que o corpo se sobressai em cima da outra, a gente tem um engolfo, uma mudança da entrega de estado do preço, o mercado rompe fora, a gente pode trabalhar alongado aqui.
com o stop atrás dessa quebra ou atrás desse fundo aqui. E o mercado faz exatamente esse movimento. Stop pequeno, você pode tanto entrar no mercado como você pode aguardar algum reteste da vida aí, tá bom? Que ele aparece e o mercado retesta o IFVG e voilá, pega o nosso alvo. Então, esse Fair Value Gap aqui agora, esse FVG que faria esse movimento aqui pra gente, e de topo menor, agora a gente tem uma inversão de tendência. A gente tem uma troca de caráter de mercado. A gente tem um market shift mais aqui em cima também depois, ó. Além disso, ele formar esse MSS aí para poder virar. Então, a gente pode tanto comprar aqui como comprar no reteste, no pullback, em cima desse Fair Value Gap, que agora ele seria, então, o nosso inverso ao Fair Value Gap. E aí a gente compra esse mercado saindo do FVG. Porque como ele rompeu esse FVG, a gente deixa o stop atrás do CISD, que seria o último topo, o mercado simplesmente toca ali, ó, galera, ó, bate maravilhosamente e vem. E ainda para confirmar o seu IFVG, olha quem tá aqui, galera, com vocês. Fininho, FVG após um IFVG, então, fininho aqui, ó. Fino. Então você também, se você não teve coragem de comprar fora, você pode tomar no fininho também. Ficou meio estranho isso aí, mas olha aí. E pum, pra cima, o mercado vem e compra. Maravilha, galera. Show de bola. Aula de FVG. Mesma coisa aqui em cima. Ó, o último, tá? O último aí pra nós matar com chave de ouro essa parada aqui. Olha só. A gente tem um Fair Value Gap nessa região. Um FVG de compra. Mas como a gente tem topos ali atrás, tem esse FVG de queda, a gente tem um rompimento. A gente pode trabalhar tanto no rompimento direto, nessa quebra de estrutura, a gente pode vender nessa quebra aqui dessa estrutura aqui, ó. A gente tem essa quebra de estrutura, a gente pode fazer uma venda nesse fundo. Nesse fundo aqui, ó, nessa quebra dessa estrutura. Ou a gente pode aguardar algum reteste. Eu não sei se vai ter reteste. Eu costumo muito agredir a mercado um IFVG com uma quebra de estrutura, tá? E aí eu gosto de trabalhar também assim, ó. Tanto na quebra aqui, venderia aqui nessa quebra, ou, sei lá, num reteste aqui, que eu acho um pouco improvável pela força da barra, né? E também horário de liquidez alta. Então, o mercado vem e faz esse movimento de baixa aí. Ó, uma quebra de estrutura pequena aqui, tá vendo? Vem nesse ponto aqui, ó, voltando. Rompimento de IFVG. Fez o IFVG. Ainda a gente tem uma quebra de estrutura formada aqui embaixo, ó. Um CISD nessa região desse fundo. A gente pode pegar esse topinho menor também e vender com o stop atrás do topo. Aonde que seria o gatilho? Nesse topo menor aqui, no rompimento aqui, ó. Topo menor aqui, ó. Vai vender ali. Com o stop atrás de 10 pontos atrás do topo menor aqui. Também dá pra fazer uma venda ali. Aí você pode pegar alinhamento de média, entre outras coisas, etc. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se vocês curtiram, deixa o comentário aí embaixo. Ó, um Fair Value Gap de continuidade. E quem também não consegue bater em cima, se ele perde aqui no topo menor, dá pra fazer uma venda no FVG. Que é um FVG mesmo, não é um IFVG. Aqui vocês podem ver que a gente tem um FVG aqui, tá? Olha só. Fez um FVG. Próxima barra entrando aqui, se testar o FVG, você pode trabalhar vendendo no FVG. Não em IFVG, tá? Ele pode ter no FVG aqui. E ele pode ser que dê uma venda, pode ser que não dê também. Dê tudo errado aqui no replay. Show de bola. Beleza? E aí o mercado vem, despenca e pega o alvo de vocês aí. Ainda a gente tem também uma quebra de estrutura aqui para confluir. Maravilha? Valeu, galera. Boas aulas, bons estudos e comentário de joinha aí. Valeu.